um vasto e profundo azul, ocultando em suas profundezas escuras milhares de mistérios não resolvidos. O oceano é a parte mais misteriosa e inexplorada do nosso planeta, guardando segredos que a humanidade talvez nunca consiga compreender completamente. Em suas profundezas, navios desaparecem sem deixar vestígios, como se estivessem sendo puxados para outra dimensão, deixando apenas perguntas angustiantes sem resposta. O que aconteceu com a tripulação do Maria Celeste, que abandonou o navio em perfeitas condições sem levar sequer seus pertences pessoais? Qual força desconhecida atrai aviões e navios para o Triângulo das Bermudas, condenando-os ao esquecimento eterno? Das profundezas emergem sons estranhos e inexplicáveis. São os gemidos de monstros antigos ou sinais de uma civilização desconhecida que habita sob as águas? Marinheiros há séculos contam histórias de navios fantasmas deslizando sobre as ondas sem uma alma viva a bordo, prenunciando desgraça para quem os encontrar. Alguns cientistas afirmam ter descoberto vestígios de cidades submersas e pirâmides no fundo do mar, com idade de dezenas de milhares de anos. Quem construiu essas estruturas? Quais conhecimentos elas guardam? Hoje, mergulharemos nas mais sombrias e assustadoras mistérios do oceano, muitos dos quais ainda não têm explicação racional. E entre todos os lugares misteriosos do mundo, um se destaca por uma fama particularmente sinistra: o tristemente famoso Triângulo das Bermudas, uma região no Oceano Atlântico onde as leis da física parecem deixar de funcionar e a realidade é distorcida por forças desconhecidas. Essa zona sombria, delimitada por uma linha imaginária entre a Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, tem absorvido navios e aviões ao longo de várias décadas, sem deixar vestígios de seus desaparecimentos. Lembremos o trágico caso da Esquadrilha 19, 5 bombardeiros Grumman, que decolaram em 5 de dezembro de 1945 para uma missão de treinamento comum. 14 pilotos experientes simplesmente desapareceram no ar, e suas últimas transmissões de rádio falavam de completa desorientação, falha dos instrumentos e um estranho nevoeiro que envolvia os aviões. Tudo parece estranho. O oceano não parece um oceano. Essas palavras misteriosas do comandante da esquadrilha, Charles Taylor, ainda causam arrepios. O que é ainda mais inexplicável é que o avião de resgate hidrofóbio Martin Mariner, enviado para procurar os pilotos desaparecidos, também desapareceu sem deixar vestígios nas águas malditas. E quantos navios marítimos ficaram para sempre nesse triângulo? O navio cargueiro Cyclops, com uma tripulação de 390 pessoas, desapareceu em março de 1918 sem emitir nenhum sinal de socorro. O luxuoso iate Witchcraft, que desapareceu a 1 milha da costa, sob os olhos da guarda costeira. O tanque SS Marine Sulphur Queen, que desapareceu no espaço junto com 39 marinheiros. O que se esconde por trás desses desaparecimentos misteriosos? Cientistas oferecem várias explicações. Grandes erupções de metano do fundo do mar, capazes de deixar um navio sem flutuar instantaneamente. Anomalias magnéticas incomuns que desativam os instrumentos de navegação. Ondas infrassônicas que causam pânico e alucinações na tripulação. Meteorologistas falam de tempestades repentinas e tornados d'água que surgem do nada nessa região. Mas por que então não se encontram destroços? Por que não chegam sinais de socorro? Teorias mais audaciosas sugerem a existência de portais temporais, através dos quais navios e aviões são transportados para outras dimensões ou épocas. Alguns pesquisadores ligam essas anomalias a tecnologias supostamente perdidas da Atlântida,
cujos cristais energéticos, segundo dizem, ainda funcionam no fundo do oceano, criando campos de turbilhão. Moradores locais contam sobre um estranho brilho, às vezes observado na superfície da água nessa região, e sobre interferências inexplicáveis no funcionamento de equipamentos eletrônicos. Marinheiros que sobreviveram ao passar pelo Triângulo descrevem a sensação de distorção do tempo quando os relógios a bordo mostravam horas diferentes das que deveriam. O que é ainda mais misterioso é que alguns navios, considerados desaparecidos no Triângulo, eram encontrados mais tarde completamente vazios, sem nenhum membro da tripulação, mas em estado perfeito, como se as pessoas simplesmente tivessem evaporado. Apesar de todas as tecnologias modernas e avanços científicos, o Triângulo das Bermudas continua sendo uma das maiores enigmas do nosso planeta, lembrando-nos de que, mesmo no século XXI, o oceano guarda mistérios inacessíveis ao entendimento humano. E quem sabe quantos navios e aviões ainda desaparecerão nessas águas malditas antes que a verdade oculta por trás da cortina do tempo e do espaço seja revelada? Se o Triângulo das Bermudas guarda suas terríveis segredos há mais de um século, então, talvez, ele seja apenas um eco de uma enigmática e grandiosa pergunta muito mais antiga, sobre a qual Platão falava em seus diálogos Tímio e Crítias. A lendária Atlântida, uma civilização desaparecida cujas heranças, possivelmente, ainda influenciam nosso mundo a partir das profundezas do abismo oceânico. Segundo o filósofo grego antigo, Atlântida era uma vasta ilha-estado localizada além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Era mais do que um país. Era uma verdadeira maravilha da engenharia e da arquitetura. Anéis concêntricos de terra e água conectados por pontes e perfurados por canais. Templos majestosos revestidos de ouro, prata e um misterioso metal chamado oricalco. Estátuas de deuses de tamanhos incríveis. Palácios adornados com pedras preciosas e, no centro de tudo, um acrópole dedicado ao deus do mar Poseidon. Mas o que aconteceu com essa civilização maravilhosa? Platão descreve uma catástrofe de escala cósmica em um único dia e noite terríveis. A ilha de Atlântida desapareceu, mergulhando nas profundezas. Essa frase gerou milhares de teorias e especulações. Uma erupção vulcânica de força inigualável? A queda de um meteoro gigante? O deslocamento de placas tectônicas? Ou algo ainda mais misterioso, uma falha na própria teia da realidade, semelhante às anomalias observadas hoje no Triângulo das Bermudas? Arqueólogos e historiadores tentam há séculos determinar a localização exata de Atlântida. Alguns apontam para Santorini, a antiga Fera, no mar Egeu, onde, por volta do ano 1600 ocorreu uma das maiores erupções vulcânicas da história da humanidade, destruindo uma civilização minoica avançada. Outros olham para o oeste, em direção ao Oceano Atlântico, onde expedições subaquáticas encontram estruturas geométricas estranhas no fundo do mar, perto das Bahamas, plataformas e estradas perfeitamente retas, que são difíceis de explicar por processos geológicos naturais. Alguns acreditam que Atlântida estava na região da atual Antártida e que uma mudança global no clima e o deslocamento da crosta terrestre transformaram o continente, outrora florido, em uma tundra gelada. Mas e se Atlântida não simplesmente desapareceu, mas transitou para outro estado de existência? Textos antigos descrevem os atlantes como possuidores de tecnologias e conhecimentos incríveis, muito além do que o mundo contemporâneo. Cristais energéticos, controle do clima, antigravidade. Tudo isso poderia ser realidade para uma civilização que atingiu seu auge há 10.000 anos. Será que eles conseguiram criar uma tecnologia
para transitar entre dimensões, e a catástrofe descrita por Platão foi apenas uma transformação? Luzes subaquáticas misteriosas observadas por marinheiros na região do Triângulo das Bermudas. Anomalias magnéticas inexplicáveis. Desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões? Não são esses fenômenos manifestações de tecnologias atlânticas ainda funcionando, escondidas sob a camada d'água? Pesquisas com profundidade no uso de aparelhos robóticos modernos frequentemente descobrem no fundo do Atlântico estruturas estranhas, semelhantes a ruínas de construções antigas, linhas perfeitamente retas, ângulos retos, círculos concêntricos. A natureza não cria formas assim, mas sempre que os cientistas estão prestes a se aproximar da solução, parece que uma força impede as pesquisas. O equipamento falha, surgem tempestades inesperadas, e às vezes os navios de pesquisa simplesmente não conseguem encontrar as coordenadas das estruturas descobertas anteriormente, como se o oceano movesse seus tesouros, relutando em revelar os segredos da civilização perdida. O que se esconde nas profundezas escuras? Que conhecimento os atlantes possuíam e por que ele foi perdido? Será que as lendas sobre a Idade Dourada da humanidade são apenas mitos ou vagas, lembranças de uma civilização altamente desenvolvida que realmente existiu? E, acima de tudo, se Atlântida realmente existiu e alcançou tamanha altura de desenvolvimento que levou ao seu declínio? Não estamos seguindo o caminho dos Atlantes, nos aproximando da mesma linha fatal? O oceano guarda seus segredos com segurança, e talvez seja melhor assim, pois o conhecimento que destruiu uma civilização inteira pode ser um fardo demasiado pesado para nosso mundo. Se o mundo ocidental treme diante dos mistérios do Triângulo das Bermudas, então no Oriente, nas águas do Oceano Pacífico, junto às costas do Japão, esconde-se uma anomalia não menos sinistra: o Mar do Diabo, ou, como o chamam os moradores locais, o Triângulo do Dragão. Esta zona misteriosa, localizada a cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio, nas proximidades das ilhas Miyakojima e Izuoshima, mereceu sua reputação sombria, não menor que a de seu par atlântico. As águas escuras e azuis deste região ocultam um abismo de mistérios e eventos inexplicáveis, sobre os quais os pescadores japoneses falam em voz baixa, com medo, olhando para o horizonte marítimo. O que se esconde nestas águas? Qual força antiga desperta nas profundezas quando navios e aviões desaparecem sem deixar vestígios neste lugar amaldiçoado? Os primeiros registros oficiais de desaparecimentos estranhos no Mar do Diabo datam da década de 1950, quando o governo japonês declarou esta zona oficialmente perigosa para a navegação após o desaparecimento de mais de 5 navios de pesquisa, com suas tripulações, ao longo de 5 anos. Mais de 100 pessoas se perderam no abismo marítimo, sem deixar nenhum rastro, nenhum sinal de socorro ou destroços. O desaparecimento do navio de pesquisa Kaiyomaru número 5, em 1952, é especialmente enigmático. O navio desapareceu dos radares em um dia claro, com mar calmo, sem transmitir nenhum sinal de alarme. O que poderia ter acontecido com a tripulação experiente e o navio moderno da época? Qual força desconhecida poderia engolir um navio tão rapidamente e sem deixar vestígios? As lendas locais falam de um dragão gigante que habita nas cavernas submarinas, despertando de seu sono ancestral para saciar sua fome, arrastando os navios para o fundo do mar. Mas os pesquisadores modernos oferecem explicações mais científicas, embora não menos enigmáticas. Uma das teorias liga as anomalias do Mar do Diabo à atividade vulcânica intensa na região. Vulcões submarinos, dos quais há mais de 40,
eruptam periodicamente, lançando grandes volumes de gases que podem reduzir significativamente a densidade da água. Um navio que entrar em uma zona de densidade reduzida pode literalmente afundar como em areia movediça, sem conseguir transmitir um sinal de socorro. Mas isso explica os estranhos fenômenos eletromagnéticos registrados na região? Marinheiros e pilotos relatam falhas inexplicáveis nos instrumentos de navegação, bússolas que giram descontroladamente, radares que mostram objetos inexistentes e comunicação que é interrompida sem motivo aparente. Alguns testemunhas relatam objetos luminosos que emergem das profundezas e pairam sobre a superfície da água, nevoeiros repentinos que surgem em dias sem nuvens e um inexplicável sentimento de terror que atinge todos que se aproximam deste lugar. Em 1973, o escritor e pesquisador japonês Sogo Heiichiro publicou o livro Triângulo do Dragão, onde coletou muitos testemunhos sobre fenômenos estranhos na região. Ele propôs uma teoria ousada sobre a existência de uma pirâmide subaquática, uma estrutura antiga, possivelmente ligada à lendária civilização Mu, o equivalente pacífico da Atlântida. Ele acreditava que essa estrutura gerava um campo energético poderoso que distorcia o espaço e o tempo, causando os desaparecimentos misteriosos. Teoria fantástica? Talvez. Mas nas décadas de 2000, pesquisas com sonares descobriram no fundo do mar estruturas de forma geométrica correta, semelhantes a uma pirâmide em degraus, cobertas por corais e cinzas vulcânicas. Formação natural ou objeto construído? Cientistas discordam, e o estudo detalhado é dificultado pelas condições extremas, correntes submarinas fortes, alta atividade sísmica e estranhos problemas técnicos que assombram cada expedição de pesquisa, como se algo não quisesse que os mistérios do Mar do Diabo fossem revelados. Outra característica notável do Triângulo do Dragão são as anomalias temporais relatadas por raros sobreviventes que voltaram de suas águas malignas. Pescadores afirmam que, após passarem por seus sentimentos algumas horas no mar, ao voltarem, descobriram que passaram dias ou até semanas. Outros afirmam ter visto estranhos miragens, navios desaparecidos há muito tempo, cidades antigas emergindo das ondas e até mesmo seres que não se parecem com nenhum conhecido ser marinho. São alucinações causadas por gases geológicos, aberturas para dimensões paralelas ou vislumbres de uma civilização há muito perdida. O Mar do Diabo e o Triângulo das Bermudas não são as únicas zonas anômalas do Oceano Mundial. Triângulos da Morte, semelhantes, foram descobertos junto à costa da Argélia, no Mar do Norte, ao longo da costa sul da Austrália. O que une esses lugares? Qual segredo está escondido nas profundezas, criando esses portais sinistros? Talvez a resposta esteja não na superfície, mas muito mais fundo, na própria estrutura do nosso planeta, em seus fluxos energéticos e campos magnéticos, sobre os quais ainda sabemos muito pouco. Ou talvez esses lugares sejam espécie de cicatrizes na pele da Terra, deixadas por cataclismos antigos ou até mesmo por intervenções de forças cujas naturezas ainda não conseguimos compreender. Enquanto as profundezas do oceano guardam seus segredos e o Mar do Diabo continua a engolir os navegantes imprudentes, podemos apenas construir teorias e conjecturas, sabendo que a verdade, como sempre, pode ser muito mais estranha e incompreensível do que nossas suposições mais ousadas. Se as águas sombrias do Mar do Diabo continuam a engolir os navegadores imprudentes, então os vastos oceanos do mundo guardam uma lenda ainda mais antiga e sinistra, um navio fantasma condenado a vagar eternamente pelos imensos mares. O navio fantasma, ou leteu golandês, é um nome que ainda hoje faz tremer o sangue dos marinheiros mais corajosos.
Este navio espectral, que surge da névoa com velas rasgadas e uma tripulação de mortos, tornou-se um símbolo de superstições marinhas e um presságio de morte inevitável. Mas o que há por trás dessa lenda? Qual história trágica se transformou em um dos mitos marinhos mais persistentes que sobreviveu por séculos? De acordo com a versão mais comum, o capitão Hendrik van der Decken, um marinheiro holandês severo e corajoso, contornava o Cabo da Boa Esperança em seu navio em 1641, quando foi atingido por uma tempestade terrível. O vento uivava como mil demônios, as ondas gigantescas se abatiam sobre o convés, e o céu escureceu como se o próprio inferno se abrisse sobre o navio. A tripulação implorava ao capitão para voltar, ou pelo menos se abrigar na próxima baía. Mas Van der Decken, dominado pelo desejo de cumprir o contrato comercial e entregar a carga a tempo, recusou-se. Ficando ao leme, ele amaldiçoou a própria natureza, desafiando Deus e a natureza. Eu passarei por este cabo, mesmo que tenha que navegar até o dia do juízo. Essas palavras blasfemas, ditas no auge da tempestade, foram ouvidas pelas forças superiores. De acordo com uma versão, um passageiro misterioso apareceu repentinamente no convés. Alguns dizem que era um anjo, outros, o próprio diabo. O desconhecido ofereceu ao capitão uma última chance de desistir de suas palavras. Mas o marinheiro orgulhoso apenas riu em resposta. Então, um terrível feitiço foi proferido. Por tua arrogância, tu estarás condenado a vagar pelos mares para sempre, sem encontrar abrigo ou descanso. Teu navio se tornará um presságio de morte para todos que o virem. Outra versão da lenda liga a maldição à crueldade do capitão, que supostamente cometeu um crime horrível, matou um passageiro que descobriu a contrabanda ou até mesmo sua própria esposa, suspeitando de infidelidade. Alguns dizem que Van der Decken fez um pacto com o diabo, trocando sua alma pela capacidade de enfrentar qualquer tempestade. Mas foi enganado. Existe também uma versão mais mística, segundo a qual o navio caiu em uma anomalia temporal no Cabo da Boa Esperança, um lugar onde dois oceanos se encontram e onde a fronteira entre os mundos se torna tênue. Assim, o navio ficou preso entre dimensões, condenado a aparecer em nosso mundo apenas como uma visão fantasmagórica. O que impressiona na lenda do leteu-holandês é o número impressionante de testemunhos documentados de encontros com esse navio espectral, desde marinheiros comuns até oficiais de alto escalão da marinha, desde pescadores até o príncipe que mais tarde se tornou o rei Jorge V. Todos afirmaram ter visto o navio fantasmagórico com seus próprios olhos. As descrições são surpreendentemente semelhantes. O navio sempre aparece durante ou pouco antes de uma tempestade, cercado por uma luz estranha ou névoa. Suas velas estão cheias de vento, mesmo quando ao redor está completamente calmo. A tripulação no convés parece estar ocupada com suas tarefas, mas ao se aproximar, é possível ver que são esqueletos ou corpos em decomposição. O navio se move com uma velocidade incrível, às vezes até contra o vento, e qualquer tentativa de se comunicar com ele fica sem resposta. Às vezes, do navio espectral tentam enviar cartas, os últimos mensageiros dos marinheiros mortos para seus entes queridos também mortos. Uma das reuniões mais famosas com o leteu-holandês ocorreu em 1881, quando o futuro rei da Grã-Bretanha, Jorge V, então um oficial de marinha no navio Bacchanal, registrou em seu diário de bordo uma descrição detalhada do encontro com o navio espectral nas costas da Austrália. 13 membros da tripulação, incluindo o jovem príncipe, observaram o navio luminoso, que desapareceu repentinamente quando se aproximaram. O que é particularmente perturbador é que logo após esse encontro,
o oficial mais velho do navio, que também viu o fantasma, morreu repentinamente, confirmando a reputação sinistra do leteugo holandês como um presságio de morte. Os pesquisadores modernos oferecem várias explicações para o fenômeno do leteugo holandês. Alguns veem nisso uma ilusão óptica causada por condições atmosféricas especiais, uma espécie de miragem, onde a luz se reflete de tal maneira que cria a imagem de um navio real que está além do horizonte. Outros ligam a lenda à bioluminescência, a luz emitida por micro-organismos na água, que pode criar contornos fantasmagóricos na superfície do mar. Psicólogos falam sobre alucinações coletivas causadas por isolamento prolongado, falta de água fresca e alimentos que frequentemente ocorriam durante longos viagens marítimas. Mas marinheiros e talvez seus mistérios. Mas não apenas os abismos marinhos guardam seus segredos sombrios. A Terra também está repleta de enigmas, capazes de enlouquecer os pesquisadores mais racionais. E, sem dúvida, não há lugar mais enigmático e amaldiçoado do que uma pequena ilha nas costas da Nova Escócia, cujo nome se tornou sinônimo de um quebra-cabeça irresolúvel e de um tesouro amaldiçoado. A Ilha Oak, um pedaço de terra de apenas 57 hectares, perdido nas águas frias do Atlântico, há mais de 2 séculos atrai caçadores de tesouros, engenheiros e pesquisadores, como se estivesse encantada por seu principal segredo, a mina do dinheiro. Tudo começou em 1795, quando um jovem chamado Daniel McGuinness encontrou na ilha uma estranha depressão no solo e uma velha árvore de carvalho com galhos cortados e marcas de blocos no tronco. O que poderia significar, senão uma marca para algo escondido sob a terra? Juntos com seus amigos, ele começou a escavar e a 2 metros de profundidade encontrou uma plataforma de madeira de carvalho. Após removê-la, continuaram a escavar, encontrando novas plataformas de madeira a cada 3 metros. Aos 9 metros de profundidade, exaustos e intrigados, foram forçados a parar. Quem e por que criou essa estrutura incrivelmente complexa? O que poderia ser tão valioso a ponto de ser escondido com tamanha habilidade? Essas perguntas deram início a uma das operações de busca mais longas e enigmáticas da história da humanidade. Em 1804, uma empresa chamada Onslow chegou à ilha, continuando as escavações. Eles alcançaram os 30 metros de profundidade, encontrando a cada 3 metros madeiras e, entre elas, camadas de carvão vegetal, fibras de coco e argila. Aos 27 metros de profundidade, encontraram uma laje de pedra com símbolos esculpidos, que, segundo uma das versões de decifração, diziam: a 40 pés abaixo estão 2 milhões de libras. Mas quando perfuraram a laje e continuaram a escavar, a mina foi inundada por água que subia com a maré. Os desconhecidos construtores criaram uma armadilha genial, um sistema de túneis subterrâneos que conectava a mina ao oceano. Qualquer tentativa de alcançar o suposto tesouro resultava em inundação. Quem poderia ter projetado uma tal sistema em tempos tão distantes? Piratas, templários, navegadores espanhóis, vikings ou até mesmo Francis Bacon, que poderia ter escondido aqui manuscritos de Shakespeare. As teorias se multiplicavam, assim como as tentativas de desvendar o enigma. As expedições subsequentes se tornavam cada vez mais tecnológicas e grandiosas. Em 1850, a empresa Truro usou equipamentos de perfuração e encontrou a 48 metros camadas de metal e, ainda mais fundo, 3 elos de uma corrente de ouro. No século XX, as escavações foram realizadas com a ajuda de bombas a vapor, escavadeiras e até mesmo mergulhadores. Empresas de engenharia investiram milhões em tentativas de secar a mina,
e alcançar o hipotético tesouro. Mas a ilha parecia resistir a esses esforços, guardando sua segredo. E aqui estamos no aspecto mais sombrio da história da mina do dinheiro, sua maldição. Em mais de 2 séculos de escavações na ilha, 6 pessoas morreram. 4 sufocaram em gases tóxicos na mina em 1965. Outro foi esmagado por um mecanismo desmoronado. No século XXI, as tragédias continuaram. Em 2010, um dos participantes da expedição morreu em um desmoronamento de terra. De acordo com uma antiga lenda, o tesouro não será aberto enquanto não levar a vida de 7 buscadores. 6 já deram suas vidas. Falta a última vítima. Essa lenda sombria coincide com outra, que diz que o tesouro foi amaldiçoado desde sua ocultação. De acordo com uma versão, aqui estão os tesouros dos astecas ou incas, roubados pelos conquistadores espanhóis, e os espíritos dos nativos americanos não permitem que os ladrões se beneficiem do roubo. Outra versão sugere que são os tesouros dos templários, incluindo o Santo Graal, escondidos dos perseguidores ávidos e protegidos por feitiços antigos. As tecnologias modernas permitiram espiar na mina sem escavações. Georradares e pesquisas sísmicas revelaram a presença de cavidades e objetos metálicos a grande profundidade. A perfuração extraiu fragmentos de pergaminho e fibras desconhecidas. Mas, cada vez que parecia que a solução estava próxima, a ilha apresentava novos enigmas. Em 2018, em uma das minas laterais, foram encontrados restos humanos datados do século XIV, apenas complicando o enigma. Quem era essa pessoa? O construtor do labirinto subterrâneo ou sua primeira vítima? E que tesouro pode ser tão valioso a ponto de ser protegido com tamanha habilidade? Talvez o maior enigma da ilha Oak não esteja no que está escondido na mina do dinheiro, mas no porquê esse mistério continua a atrair pessoas, apesar de todos os fracassos, tragédias e grandes perdas financeiras. Talvez o verdadeiro tesouro seja a própria enigma, lembrando-nos de que, em nosso mundo racional e tecnológico, ainda existem mistérios que escapam à lógica e à ciência moderna. E enquanto a mina do dinheiro continuar guardando seus segredos, as pessoas continuarão a retornar a essa pequena ilha, movidas pelo mesmo antigo impulso que levava nossos antepassados a explorar terras desconhecidas em busca de maravilhas e tesouros. E enquanto o mistério da ilha de Oak continua a fascinar os pesquisadores, os abismos marinhos guardam segredos ainda mais antigos e enigmáticos, como silenciosos testemunhas de eras passadas. Sob a superfície da água, ocultos dos olhos humanos por milhares de anos, repousam ruínas de cidades sobre as quais nem suspeitamos da existência. O que pode ser mais misterioso do que uma civilização engolida pelo oceano? Imagine templos majestosos, ruas largas, casas e palácios. Tudo isso sendo lentamente absorvido pela água do mar enquanto os últimos habitantes assistem em pânico ao desaparecimento de seu mundo sob as ondas. Talvez essa seja a sorte que coube às estruturas subaquáticas nas proximidades da ilha japonesa de Yonaguni, descobertas em 1985 pelo mergulhador Kihachiro Aratake. O que ele viu a 25 metros de profundidade fez seu coração parar. Enormes blocos de pedra dispostos em uma estrutura que lembra uma pirâmide em degraus com uma plataforma plana, plataformas perfeitamente retas, ângulos retos e até algo que parecia com estradas e escadas. Todas essas estruturas, que se estendem por centenas de metros, pareciam artificialmente perfeitas para formações geológicas comuns. Seriam esses os restos de uma cidade antiga, submersa há mais de 10.000 anos, quando o nível do Oceano Mundial estava 120 metros abaixo do atual? Alguns pesquisadores, incluindo o professor Masaki Kimura,
que dedicou mais de 15 anos ao estudo dessas estruturas, acreditam que estamos diante das ruínas de um complexo megalítico pré-histórico, possivelmente ligado à lendária civilização que precedeu as culturas conhecidas da Ásia Oriental. Eles apontam para sinais evidentes de trabalho em pedra, colunas, arcos, canais e até algo que lembra um estádio antigo. Mas os céticos argumentam que todas essas formações são apenas uma brincadeira da natureza, resultado da erosão e processos geológicos naturais. Quem tem razão nesse debate? Talvez a verdade esteja no meio do caminho. Formações naturais, complementadas e modificadas por antigos construtores. Mas, se essas estruturas forem, indeed, obra humana, quem as criou? Qual civilização desconhecida possuía tecnologias e conhecimentos para construir tais monumentos em uma época em que, segundo a história oficial, os seres humanos ainda estavam aprendendo a cultivar a terra? E o que causou seu desaparecimento? Um aumento catastrófico do nível do mar no final da última era glacial? Ou algo mais dramático? Um terremoto, tsunami, erupção vulcânica? Yonaguni não é o único lugar onde os abismos marinhos guardam vestígios de possíveis civilizações antigas. Nas proximidades da cidade indiana de Mahabalipuram, após o devastador tsunami de 2004, foram expostas estruturas enigmáticas que lembram templos e palácios. As lendas locais já falavam de 7 templos submersos, e agora parece que esses mitos estão sendo confirmados. No arquipélago das Bahamas, entre as águas azuis do Oceano Atlântico, estende-se a misteriosa Estrada de Bimini, uma estrutura subaquática de blocos retangulares perfeitamente ajustados, que se estende para o fundo do oceano. Alguns associam isso às previsões de Edgar Cayce sobre a descoberta de ruínas da Atlântida em Bimini. Nas águas do lago Titicaca, na fronteira entre Peru e Bolívia, a 30 metros de profundidade, repousam estruturas megalíticas enigmáticas que lembram templos e estradas. Como elas chegaram a estar submersas a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar? Será que o lago já fez parte do oceano? Ou o nível da água no próprio lago mudou dramaticamente? Ou talvez essas estruturas tenham sido construídas intencionalmente sob a água para fins rituais? Outras descobertas impressionantes foram feitas nas proximidades de Cuba, onde, em 2001, pesquisadores usaram hidrolocadores para descobrir, a 700 metros de profundidade, estruturas geométricas perfeitas que lembram uma cidade com pirâmides, estradas e edifícios. Se essas estruturas forem, indeed, obra humana, elas devem ter sido construídas há mais de 10.000 anos, quando essa região ainda não estava coberta pela água. Mas quem poderia ter construído uma cidade tão remota? E quais cataclismos levaram ao seu mergulho a tamanha profundidade? Será que estamos diante de um testemunho material da existência das lendárias civilizações Atlântida, Lemúria, Mu, mencionadas em textos antigos de diferentes culturas? Ou são vestígios de uma ramificação desconhecida da história humana, apagada por mudanças climáticas catastróficas no final da última era glacial? Talvez nossas ideias sobre o desenvolvimento linear das civilizações sejam muito simplificadas, e a história da humanidade seja, na verdade, um ciclo de ascensões e quedas, florescimentos e catástrofes. E se antes de nós existiram sociedades avançadas que alcançaram altos níveis tecnológicos, mas depois desapareceram praticamente sem deixar vestígios, os abismos marinhos guardam seus segredos com segurança, e cada nova descoberta gera mais perguntas do que respostas. Mas é exatamente nisso que reside o fascínio irresistível da arqueologia subaquática. A possibilidade de tocar as enigmas do passado, ocultos não apenas pela espessura do tempo,
mas também pela espessura da água. E enquanto os cientistas discutem a origem dessas estruturas enigmáticas, o oceano continua a esconder em suas profundezas páginas desconhecidas da história humana, esperando o momento em que estaremos prontos para saber mais. Monstros marinhos, o terror das profundezas. Mas isso não é tudo o que os abismos marinhos guardam. Além das ruínas antigas e das cidades submersas, o oceano está cheio de histórias sobre monstros que, segundo se acredita, habitam seus vastos espaços. Lendas sobre kraken, serpentes gigantes e outros monstros marinhos permeiam o folclore de muitos povos, fazendo-nos refletir. Será que esses seres realmente existiram? Relatos aterrorizantes de marinheiros sobre criaturas gigantescas que podem afundar um navio com um simples movimento de tentáculos foram passados de geração em geração, causando medo e admiração. O Kraken, segundo os mitos escandinavos, é um ser gigantesco que habita nos mares do norte, arrastando navios para as profundezas como brinquedos e deixando apenas rastros de espuma. Mas o que há por trás desses mitos? Talvez suas raízes estejam em observações reais de seres dos abismos, como os gigantes polvos, que realmente podem alcançar comprimentos de 10 metros ou mais. Existem outras criaturas ainda mais incríveis, sobre as quais nem sequer sabemos? Um dos casos mais conhecidos, relacionados com observações de monstros marinhos, ocorreu em 1930, quando a tripulação do navio de guerra britânico HMS Daedalus foi testemunha de um fenômeno incomum, um enorme ser semelhante a uma serpente, movendo-se graciosamente nas águas do Oceano Atlântico. Segundo os relatos, seu corpo tinha mais de 30 metros de comprimento e ele deixou um rastro de bolhas, como se fosse algo de outro mundo. Isso não é o único caso em que marinheiros se depararam com semelhantes criaturas. No século XIX, no Triângulo das Bermudas, vários navios relataram ter visto sombras de grandes animais marinhos, que, segundo eles, poderiam ser nada mais do que antigos monstros marinhos. Mas como explicar essas observações? Os tamanhos e comportamentos dessas criaturas poderiam ser resultado de ilusões ópticas ou de brincos de luz na superfície da água. Ou talvez não estejamos preparados para reconhecer que nas profundezas do oceano existem seres que desafiam todas as nossas ideias sobre a vida na Terra. Alguns cientistas sugerem que nas entranhas do oceano podem habitar espécies não descobertas, ainda não descritas pela ciência. A maior parte dos abismos oceânicos permanece inexplorada, e sabemos apenas uma pequena parte sobre eles. Usando equipamentos modernos, como drones subaquáticos e sonar, os pesquisadores estão abrindo novos horizontes. Mas quantos ainda estão escondidos? E se de fato existem criaturas nas profundezas que inspiraram os antigos mitos sobre monstros marinhos? E se elas existem, como seriam esses seres? Talvez fossem semelhantes aos míticos Kraken, com muitos tentáculos e olhos gigantes que brilham na escuridão do oceano. Ou talvez fossem serpentes gigantescas, capazes de se mover com uma velocidade incrível, deixando apenas sombras borradas. Olhando para essas enigmas, é impossível não se perguntar: quantas outras verdades o nosso oceano ainda guarda? Quantos mitos e lendas poderiam ser desmentidos se pudéssemos explorar mais profundamente suas profundezas? Cada novo descobrimento apenas aumenta o nosso interesse, gerando mais perguntas do que respostas. O oceano está cheio de maravilhas, e seus habitantes, sejam reais ou mitológicos, continuam a nos causar espanto e admiração. Então, o que se esconde nas profundezas? Um monstro aterrorizante ou apenas um produto da imaginação humana? Talvez o tempo nos permita desvendar essas verdades, mas até lá podemos apenas sonhar com o que está além do horizonte, nas águas sem fim do oceano.
Objetos submarinos não identificados, OSNI. Sombras no abismo. Mas isso ainda não é tudo o que o oceano esconde. Existe outra categoria misteriosa de fenômenos que causam interesse e um medo genuíno. Os objetos submarinos não identificados, ou OSNI. Testemunhos de observadores sobre criaturas estranhas e formações incomuns nas águas do oceano surgem com uma regularidade impressionante, e cada um deles nos leva a refletir. Afinal, o que realmente se esconde nas profundezas sem fim? Em diferentes eras históricas, marinheiros e pesquisadores relataram a observação de objetos que não podem ser explicados. Esses OSNI são capazes de realizar manobras e alcançar velocidades que superam todas as tecnologias conhecidas. Por exemplo, em 1951, vários pescadores ao largo da Nova Escócia testemunharam a aparição de um objeto brilhante e estranho que emergiu da água, fez um salto incrível para o céu e desapareceu nas nuvens. Os testemunhos descrevem o objeto como algo semelhante a um disco, mas, claro, isso é apenas uma das muitas histórias que geram mais perguntas do que respostas. Como isso poderia ser? Quais são esses seres ou máquinas que podem agir dessa maneira, sem precedentes na Terra? Alguns especialistas sugerem que esses OSNI podem ser resultado de novas, ainda secretas, pesquisas militares realizadas nas profundezas do oceano? Talvez sejam drones subaquáticos capazes de manobrar com uma velocidade incrível, passando despercebidos pelos meios de observação comuns. Mas como explicar as formas escuras e misteriosas que aparecem nas telas dos radares e desaparecem em segundos, deixando apenas perplexidade? Existe outra hipótese, que esses objetos sejam de origem extraterrestre. Existem realmente outras civilizações que exploram nosso planeta, usando o oceano como um local oculto para suas expedições? Esta é uma hipótese ousada, mas que ganha cada vez mais adeptos entre os buscadores de mistérios. No entanto, nem todas as explicações são tão exóticas. Alguns cientistas sugerem que os OSNI podem ser resultado de fenômenos naturais desconhecidos, como vulcões subaquáticos ou remoinhos incomuns que podem criar ilusões ópticas. Como podemos acreditar nisso quando os testemunhos são descritos com tanto detalhe que dão a sensação de que os observadores viram algo completamente extraordinário? Por exemplo, em 1993, um grupo de mergulhadores no Mar do Caribe observou muitos pontos brilhantes que pareciam se mover rapidamente sob a água, deixando um rastro de bolhas. Como explicar isso? Efeitos luminosos estranhos ou algo ainda mais misterioso que continua a escapar de nossa compreensão? Cada novo relato sobre OSNI aumenta o interesse pelo que pode estar escondido sob a superfície do oceano. Mas e se esses objetos misteriosos realmente fizessem parte de algo muito maior do que podemos imaginar? Talvez eles sejam uma reflexão de nossa sede de conhecimento e nosso desejo de desvendar os mistérios que nos cercam. Afinal, o oceano não é apenas uma fonte de vida, mas também um depósito de segredos que aguardam para serem revelados. Quantas coisas ainda desconhecidas estão escondidas nessas profundezas? E podemos algum dia entender o que realmente se esconde nas águas sem fundo, onde a luz não penetra e os mistérios permanecem eternos? Talvez as respostas estejam à frente, mas até lá podemos apenas especular sobre o que emerge das profundezas do oceano, deixando apenas sombras no abismo. Sons misteriosos das profundezas oceânicas. A voz do abismo. Mas isso ainda não é tudo o que se esconde nas profundezas silenciosas do oceano. Existe outro fenômeno que confunde cientistas e pesquisadores: os sons misteriosos que vêm das profundezas escuras dos mares. Um dos sons mais conhecidos, conhecido como bloop,
foi registrado em 1997. Esse som potente e de baixa frequência foi captado por numerosos hidrofones instalados em todo o Oceano Pacífico. Mas o que era isso? Cientistas debateram sobre isso por muito tempo, e embora a teoria de que o bloop pudesse ser causado pelo movimento de enormes icebergs tenha fundamento, muitos não conseguiam se livrar da sensação de que esses sons escondiam algo maior. Talvez sejam vestígios de habitantes marinhos desconhecidos que, como os míticos golfinhos, se comunicam entre si usando sinais sonoros misteriosos. Como esses sons tão altos puderam surgir no oceano e o que eles podem nos contar sobre seus habitantes? Alguns pesquisadores sugerem que a origem desses sons seja a atividade geológica, como erupções de vulcões subaquáticos ou falhas que causam sons profundos e ressoantes. Mas é preciso refletir. Essas explicações não podem abarcar toda a complexidade e diversidade do mundo sonoro subaquático. A água possui propriedades acústicas únicas que podem distorcer os sons, criando ilusões que nos fazem pensar que ouvimos algo diferente do que realmente é. Nesse contexto surge a pergunta: quais outros sons o oceano ainda esconde, que ainda não foram registrados? Outros sons escuros e misteriosos, como o desmoronamento e o som da morte, também despertam interesse e preocupação. O desmoronamento é um som enigmático que foi registrado em 1998 e lembra um lamento. Alguns cientistas associam-no a ecossistemas desaparecendo ou mesmo a formas de vida desconhecidas, tentando chamar a atenção. E o som da morte é um rugido baixo que, segundo alguns, pode estar relacionado à migração de seres marinhos ou até ao desaparecimento de ecossistemas subaquáticos inteiros. Como podemos decifrar esses sons? O que eles podem significar? E qual é sua relação com a vida no oceano? Cada novo som registrado no mundo subaquático abre novas fronteiras e oferece diversas teorias, cada uma das quais pode ser tanto plausível quanto completamente incompreensível. Alguns até sugerem que esses sons possam ser resultado de atividades humanas, como perfuração subaquática ou testes militares, mas, por si só, elas não conseguem explicar toda a complexidade e diversidade do paisagem acústico subaquático. Como podemos entender o que realmente está acontecendo nas profundezas do oceano, onde cada som pode contar sua própria história? O oceano, como guardião de mistérios, continua a sussurrar seus sons misteriosos, deixando-nos em dúvida e expectativa. O que mais ele esconde? Espera-nos ainda mais descobertas quando aprendermos a ouvir e entender a linguagem do oceano? Esses sons são apenas eco de um passado distante ou prefiguram algo ainda mais enigmático? Talvez as respostas para essas perguntas estejam apenas no limite de nossa capacidade de percepção. Mas, por enquanto, podemos apenas especular sobre quais mistérios estão guardados nas profundezas, esperando para serem revelados. Quantas coisas ainda desconhecidas estão escondidas nessas águas escuras e podemos algum dia decifrar a voz do abismo? Ilhas fantasma, terras desaparecidas. Mas isso não é a única pergunta que fascina os pesquisadores. Vamos mergulhar no mundo das ilhas desaparecidas, que outrora estavam marcadas em antigos mapas, mas depois desapareceram, como se tivessem sido engolidas pelo abismo. Essas terras misteriosas, como as Ilhas Bermudas e Santa Hilarião, se tornaram objeto de intermináveis debates e discussões. Como poderia existir uma terra que os marinheiros e cartógrafos conheciam, mas que depois desapareceu da face da terra? Talvez esses ilhas fossem resultado de erros cartográficos causados por falta de conhecimento geográfico, mas muitos pesquisadores inclinam-se a pensar que há razões mais profundas e enigmáticas por trás disso. Alguns historiadores sugerem que o desaparecimento dessas ilhas
pode estar relacionado com a atividade vulcânica. Erupções submarinas que causam tsunamis e fortes terremotos subaquáticos podem apagar grandes áreas de terra dos mapas. Nesse contexto, não podemos deixar de lembrar do lendário continente de Atlântida, que, segundo os mitos, também foi engolido pelo oceano. O que movia os antigos povos que registravam essas terras em seus mapas, se elas nunca existiram na realidade? Eram elas parte de antigos profecias ou apenas produto da imaginação? Qual é a relação entre eventos reais e mitos que continuam a viver por séculos? As ilhas desaparecidas também geram muitas teorias sobre civilizações subaquáticas que poderiam ter habitado nelas. Talvez esses lugares fossem onde outrora existiam culturas altamente desenvolvidas que deixaram apenas rastros em antigos mapas e depois desapareceram, como se tivessem se dissolvido no ar. Alguns pesquisadores até sugerem que essas terras poderiam estar relacionadas com deuses antigos ou seres míticos que guardavam seus segredos dos não iniciados. Como essas civilizações desaparecidas poderiam deixar rastros tão enigmáticos na história? E o que elas tentavam esconder do mundo? No entanto, as enigmas das Ilhas Fantasmas não terminam aqui. Existem muitos contos sobre marinheiros e viajantes que afirmam ter visto essas terras desaparecidas, apenas para se encontrarem em confusão quando não as achavam nos mapas. Alguns até afirmam que essas ilhas aparecem apenas em momentos específicos, como se seguissem suas próprias regras de existência. Como explicar esses fenômenos estranhos? E quais são as chances de que um dia encontremos provas da existência dessas terras misteriosas? Partindo em uma jornada por essas ilhas enigmáticas, não podemos deixar de nos perguntar: será que nas profundezas dos oceanos há outras terras desaparecidas esperando serem descobertas? Quantas outras enigmas ainda estão escondidas nas águas caladas? E quais histórias misteriosas elas poderiam contar? Cada novo projeto de pesquisa, cada nova expedição, apenas adiciona lenha à fogueira de nossa curiosidade. Quantas coisas ainda permanecem injustamente esquecidas, como fantasmas vagando entre as ondas, esperando o momento em que seus segredos serão revelados? Isso é apenas especulação, mas uma coisa é clara: o mundo está cheio de enigmas, e estamos apenas na superfície do que restou das antigas civilizações e terras desaparecidas. O oceano, sem dúvida, é um dos locais mais misteriosos e atraentes do nosso planeta. Seus vastos espaços abrigam muitos mistérios que, por vezes, parecem insolúveis. Nós mergulhamos no mundo de ilhas fantasmas, civilizações esquecidas e artefatos estranhos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Cada onda que se quebra na praia sussurra histórias que aguardam o momento de serem contadas. Lembremos apenas dos navios fantasmas que continuam a navegar pelos mares, deixando apenas enigmas e medos em seu rastro. Eles aparecem e desaparecem, como sombras, atraindo corajosamente aqueles que estão dispostos a desvendar seus segredos. O que os espera nas profundezas do oceano? Talvez eles guardem segredos de antigos navegadores que sabiam mais sobre correntes ocultas e mundos subaquáticos do que podemos imaginar. E o que dizer desses sons assustadores que vêm das profundezas? Alguns marinheiros afirmaram ter ouvido gritos de almas perdidas que não encontraram descanso. Qual é a natureza desses sons? Será apenas uma ilusão da imaginação ou um aviso das próprias profundezas? O oceano é tanto uma fonte de vida quanto um abismo cheio de perigos e mistérios desconhecidos. Podemos apenas especular sobre quais outros enigmas ele esconde em suas águas escuras. Talvez lá no fundo haja artefatos que possam mudar nossa compreensão da história, ou seres que a humanidade nem sequer suspeita.
Convidamos vocês, queridos espectadores, a compartilhar suas próprias histórias assustadoras ou teorias nos comentários. Quem sabe, suas palavras possam se tornar o início de um novo mito, que será transmitido de geração em geração. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se quiserem continuar mergulhando no mundo de mistérios e enigmas que não têm fim. Lembrem-se, isso é apenas uma pequena parte dos segredos marinhos que aguardam sua descoberta nas profundezas do oceano. Quantos ainda estão escondidos em suas profundezas? Quantos mistérios ele guarda? Esse antigo guardião que nos observa de seus vastos espaços. Vamos esperar que um dia possamos abrir essas portas que levam a um mundo onde todos os mistérios se tornam realidade e os enigmas respostas.